Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 242 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e tenho a honra de receber aqui, mais uma vez com a gente, Júnior Simval do Expresso Ação. Oi, pessoal. E Pedro Angela, nosso tripulante do barquinho aqui em Irmãos.com também. Olá, pessoas. E juntos nós estamos aqui para conversar com ele, o Papa da Missão Integral. Ele já foi diretor da Visão Mundial e hoje veio para falar com a gente mais uma vez sobre Missão Integral. Carlinhos Queiroz, bem-vindo ao podcast Irmãos.com. E aí, olá, tudo bem? E nós, com esse time reunido, vamos conversar sobre Missão Integral e vamos falar especificamente tentando entender o que são obras de justiça, obras de misericórdia e o que a gente tem a ver com isso nesse podcast especial com Carlinhos Queiroz. É uma alegria estar aqui com vocês, um privilégio. Muito bem, Carlinhos, que legal ter você aqui com a gente. Eu já gravei um programa com você, inclusive, mas foi no podcast finado do JV na Estrada, a minha única participação com eles lá. A gente gravou, acho que, sei lá, em 2010, se não me engano. Também já gravamos juntos um programa pro podcast Cepal, que foi no ar só pro podcast Cepal, e agora pela primeira vez em Irmãos.com. A gente tá muito feliz com isso aqui, principalmente tudo que você representa pra Missão Integral no Brasil. A gente sempre se encontra nos eventos do Missão na Íntegra, e nós queremos falar sobre obras de justiça, obras de misericórdia, o que isso tem a ver com a igreja, tem a ver com a gente. E vamos começar primeiro diferenciando o que é um e o que é outro. Primeiro, entender bem o que nós estamos chamando de obra de misericórdia tem a ver com filantropia, esse gesto bondoso, gracioso com as pessoas mais carentes, e pensar nas ações de justiça que tocam nas conjunturas, nas injustiças sociais, econômicas, nas opressões políticas, né? Então, pegar esse leque que vai desde a filantropia até os projetos de transformação. E a Frances O'Gorman, uma pessoa já falecida, né? Uma ex-freira que trabalhou muito aí nas comunidades da Baixada Fluminense. Ela tinha uma tese de doutorado onde ela separava isso em 4 categorias de ação, que ela chamava de assistência, ensino, projetos de participação e projetos de transformação. E nesses projetos de transformação eram ações que geravam mudança nas conjunturas, nas estruturas sociais, políticas e econômicas. A ideia de que para cada ação se requer uma reflexão e a observação se há, na verdade, transformações mais profundas. O saudoso Robson Cavalcante falava em projetos de assistência ou de filantropia, projetos participativos e projetos de ação política, que tem mais ou menos o mesmo leque, que vai de uma ponta a outra. O que seria um trabalho assistencial? Por exemplo, o que o pessoal faz de doar cesta básica, atender o Haiti numa situação de catástrofe, né, que é uma ação imediata que as pessoas realmente precisam. Por exemplo, a Bolsa Família não deixa de ser um trabalho de assistência. Por isso que a grande pergunta é quem promove quem pela assistência, porque em geral a tendência e a limitação da assistência é que ela promove mais quem faz do que quem recebe. Então, por exemplo, a Bolsa Família tem no seu transfundo a ideologia ou a ideia de que vai atender o pobre, mas quem se promove é muito mais quem faz do que os políticos. Por isso que Bolsa Família e outros projetos políticos que estavam por aí, eles têm o potencial de quem faz se promover. Igreja que corre esse risco também. Claro, porque tem igreja que faz a obra social para melhorar a imagem dela. Ou seja, a obra social é simplesmente isca para evangelização. A tarefa social é uma maneira do povo reconhecer que você é bom. É uma troca, né? É uma troca. Por isso que Jesus disse, quando você fizer filantropia com a mão direita, não deixe que a esquerda veja. Porque corre o risco dessa publicidade pessoal institucional. Coloca a faixa na entrada do bairro, né? A igreja fulano de tal assiste esse bairro. O cara quer vender gasolina, ele bota no posto de gasolina. Nosso posto de gasolina ajuda um projeto social, não sei o que. E o cara vai, ele agrega valor ao produto que ele está vendendo. Então a missão dele não é fazer obra social.
A missão dele é lucrar com a venda do combustível, mas ele aproveita e agrega valor ao produto dele fazendo obra social. Por isso que, em geral, a responsabilidade social da empresa, eu acho que tem muitas empresas sérias, tudo bem, mas em geral é muito mais para melhorar a imagem da empresa do que... E tem a questão dos impostos também, né? A empresa acaba se beneficiando, claro, né? Sempre tem Assim, interesses. eu ouvi recentemente sobre as empresas, né? Eu sou diretor de uma ONG. E recentemente estava ouvindo... né? De uma ONG, ONG. Tá. A ONG cristã. O que a gente vê é algumas empresas usando como cortina de fumaça para as falhas e para os erros que eles cometem contra o meio ambiente e contra a pessoa mesmo, né? As igrejas que tomam a iniciativa de atender as pessoas que vivem em condições de rua com sopão, né? Vamos fazer um sopão, sopa, né? E aí a pergunta é, quem decidiu sobre a sopa? Foi o cara que toma a sopa ou o cara que leva a sopa, né? Que aí essa é outra coisa também das obras de assistência. Quem recebe não tem o direito da decisão. A sociedade dominadora e controladora e que tem o poder econômico é quem decide o que é que o pobre precisa. Aí decide que ele precisa de roupa, decide que ele precisa, e às vezes o cara quer jogar bola, o cara quer festa, né? E o pessoal está decidindo que ele... mesmo é ficar morando na rua, não quer nem sair da rua, né? Tem gente que mora na rua, eu conheço pessoas que moram nas ruas porque não tem outra opção de vida. Mas eu conheço pessoas que têm um bom salário e distribuem com os colegas. Eu conheço um cara que é de Alagoas, sempre me encontro com ele quando eu vou à Feira de Santana. E ele é interessantíssimo, ele tem um salário legal. Está sempre com um livro diferente na mochila, na sacolinha. Tem uma cabeça fantástica, né? E ele não aguenta ficar numa sala, ele não aguenta ficar entre quatro paredes. O perfil dele, o estilo dele é de um cara que quer... Ele mora na rua. Vive na rua. E para essa solução aí, você apresentou a questão de que o mendigo ele não decide o que ele quer, a gente que decide e leva para ele e tal. Qual seria a solução ideal para resolver essa questão? Para quem vive nessa situação porque não tem opção, gostaria de ter uma casa, ter um ambiente e tal, eu acho que seria como seja a igreja, seja a sociedade civil organizada, o Estado, e providenciando as condições de trabalho e de capacitação para essas pessoas que porventura estejam na rua por falta desse tipo de condição. Eu conheci em São Paulo, por exemplo, homens, mulheres que vivem hoje em condição de rua e são trabalhadores, trabalham no centro de São Paulo. Eu conheci um cidadão que trabalha descarregando caminhão. Ele tinha problema de coluna, então ele descarrega caminhão com peso leve, brinquedos, coisas mais leves. E ele começou a ficar na rua porque ele não conseguia pagar a passagem integrada metrô e ônibus para voltar para casa. E aí foi ficando, começou a gostar da rua, se viciou pela rua. A rua é um vício, né? Eu peregrino por aí, fico às vezes eu ligo para minha esposa, Dinho, eu tô aqui na rua tal, em tal lugar, mas me acompanha. Quero voltar. Mas me acompanha porque senão eu pego aqui a estrada e não volto mais. A rua ela é encantadora, né? Então tem esse tipo de pessoa. Tem o outro tipo que é o cara que por opção foi para as ruas. Claro que tem alguns que é por problemas psicoemocionais, dificuldade no relacionamento com a família, algum tipo de vício, ele não consegue mais viver com a família, e aí vai morar. E aí qual seria a alternativa? De dar condições para que esse cidadão possa viver de maneira mais decente. Pelo menos em São Paulo, a grande dificuldade de quem vive na rua é um banheiro decente e um lugar seguro para dormir. Esse é o problema mais grave, não é a alimentação, não é fazer uma gorjeta até a hora do almoço. O cara compra um pacotinho de caneta ali numa loja qualquer, 11 horas da manhã ele já tem o almoço e o jantar dele do dia. Assim. É claro que eu não fiz um diagnóstico, eu conversei com alguns, né? Então é uma realidade interessante. Me surpreendeu o fato deles dizerem que São Paulo é o melhor lugar para você viver na rua, porque você não é muito incomodado e que você consegue o dinheirinho rápido, as pessoas passam rapidamente, mas dão uma gorjeta. O que é que poderia ser feito, né? Ambientes, albergues mais adequados, né? Pensando em igreja, por exemplo, a igreja geralmente diz assim, nós vamos evangelizar para tirar o cara da rua. Poxa, se o cara quer morar na rua, por que não evangelizar para ele ser pastor na rua? Para que a igreja, que visão, para que a igreja seja na rua. Então tem ali a comunidade de Jesus na rua tal, no viaduto não sei qual, né? Comunidade do Jesus Cristo de Nazaré na praça da República. Mas qual é a porcentagem? Não sei se existe uma estatística, mas pela sua peregrinação, qual é a porcentagem de pessoas que querem morar na rua? Teriam outra opção, mas decidiram morar na rua? Eu não conheço nenhum diagnóstico, quer dizer, qualquer percentagem que eu falar sobre isso, eu vou estar aqui dando um... Mas é uma minoria. A maioria... Olha, em São Paulo me surpreendeu. É. Em São Paulo me surpreendeu.
Era muita gente, claro, desses que eu conversei, muitos vinham de Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Ceará, tinha muita gente realmente do Nordeste, mas tinha muita gente também vindas das cidades do interior de São Paulo, por exemplo, e dizendo que São Paulo capital era mais interessante do que nas cidades do interior de São Paulo. Dessa realidade que você teve de evangelizar e transformar os moradores de rua em pastores de ruas, você conhece algum caso já de sucesso? Não, assim, de minha tarefa ou dessas andanças não, porque elas são muito fortuitas, né? Mas eu conheci um rapaz que é metodista, que o encontro dele na confissão dele, na declaração, inclusive ele passou uma vez numa reportagem de uma das redes de comunicação nacional, e ele encontrou-se com Jesus Cristo de Nazaré em contato com a igreja metodista. E ele, lá no viaduto do Pedroso, ele é um dos caras que faz reunião, que faz leitura bíblica com o pessoal, oração, lá porque o viaduto do Pedroso é uma adaptação do viaduto como albergue. Então tem uma cozinha, tem banheiro, tem um local legal e decente para o pessoal dormir, assistente social que faz entrevista com o pessoal, tem um trabalho pastoral bacana da Igreja Metodista em São Paulo. Esse é um dos exemplos, mas eu acho que quando eu coloco essa história de ser igreja na rua, né, é muito mais como desafio do que um fato já real e concreto. É só imaginar a lógica, por exemplo, de quando a igreja foi para as tribos nativas, para o meio dos indígenas, né, ela consegue ser igreja lá. Entre os ciganos, ser igreja entre os ciganos, né? Então, por que não imaginar a igreja entre as pessoas? Entre os moradores de rua. Entre os moradores de rua. Você falou das 4 baseado nessa tese da Francis O'Gorman. Isso. Você falou, até agora a gente falou só de assistência, as obras assistenciais filantrópicas. Mas eu queria que você falasse sobre o ensino. O ensino está em segundo lugar, porque, para mim, é interessante ouvir isso, porque geralmente a gente coloca o ensino como o ponto máximo que uma organização tem que pensar em proporcionar alguma coisa de ensino. Vi aqui e fiquei impactado pela ideia de que esse é só mais um degrau. Na assistência você dá coisas. Você mantém a probabilidade, o risco de quem faz a assistência se promover e a inércia da pessoa que recebe. Mas a lógica é doar coisas. Roupa, sopão, alimento, assistência médica, doar coisas. Na promoção humana pelo ensino, você doa o conhecimento, ou você dá o conhecimento. Então, se no primeiro você mantém o assistencialismo ou a dependência, no outro você mantém o paternalismo. Né? Você decide o que é que o outro vai saber. E, em geral, pelo menos em se tratando da educação formal, por mais que seja interessante o conhecimento, e claro, o conhecimento ele gera a probabilidade de se aprender muito mais, mas há uma tendência de se propor uma manutenção da estrutura, da conjuntura a partir do ensino e não transformar a sociedade. Por isso que Paulo Freire não teve muito espaço, porque o Paulo Freire não estava propondo apenas o conhecimento a partir da educação formal. Ele estava propondo uma revolução no conhecimento, na forma de aprender. E aí o conhecimento era o conhecimento libertador. A pedagogia do oprimido vai nessa direção. A ideia não é aprender a palavra tijolo. É, aprendendo a palavra tijolo, perguntar quais as implicações econômicas e sociais do cidadão que é pedreiro, que está colocando o tijolo na parede. A quem que ele está oferecendo lucro? Quem se beneficia com isso? Quem será oprimido ou não? Então não basta aprender a ler, tem que aprender a fazer leitura da realidade política e econômica. Então, nesse sentido, o ensino, por exemplo, a frase, né, não dê o peixe, ensine a pescar. O cara aprende a pescar, mas o rio está poluído, a exploração que acontece do lado de fora é grande, né? Então não adianta só aprender a pescar se não tratar de mudanças conjunturais econômicas. A gente tende a simplificar as coisas, né? Mas é muito mais complexo e completo do que a gente pode imaginar. Outro ponto seria a participação, né? Na participação, um exemplo para nós, talvez, de alguma igreja que você conheça na sua experiência aí, que está fazendo ou que fez alguma coisa que tem a ver com a participação, que subiu mais um degrau aí nas obras de misericórdia. Eu lembro bem de uma igreja em Penedo, Alagoas, né? Era uma igreja batista que tinha 2 pescadores na igreja. Eles viviam da pesca e eles não tinham barco. E eles pescavam negociando com o cidadão que possuía barcos e alugava para os pescadores. Como é que os pescadores pagavam a renda da utilização do barco? Eles pagavam com a pescaria.
70% era do cidadão, 30% do pescador. Só que o cidadão também tinha o direito de comprar os 30% deles. E aí era uma exploração sempre muito, muito pesada. E eles se organizaram com outros pescadores e criaram uma cooperativazinha de pescadores. Em Baraúna e Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu vi também muitas cooperativas de pequenos produtores de melão, né, concorrendo com a Maísa. Eles ali se organizaram e tentaram melhorar o preço dos seus produtos. Só o fator organização já melhorou o preço do produto. Porque a empresa que vendia melão para a Europa comprava num preço muito baixo. Quando eles se organizaram e eles também podiam vender, eles tiveram que aumentar o preço de compra, né? Então, em vários lugares a gente vê isso. E aí essas associações de bairro e sindicatos são experiências, no meu entendimento, de processos mais participativos. Onde está todo mundo mais envolvido, né? Mais envolvido, decidindo. Ouvido, né? Tá pensando, a limitação é você começa um processo participativo e depois se torna corporativista. Ou seja, é o tipo de envolvimento com toda a celebração que a gente dá ao espaço democrático e participativo, mas o grupo se fecha, reivindica seus direitos, mas não olha para os direitos do vizinho, né? Talvez um grande exemplo disso seja os movimentos dos bancários, né? Que é um movimento correto para buscar direitos e tal. Você pode observar que quando um banco resolve o problema com seus funcionários, eles não estão atrelados a resolver o problema dos colegas de outro banco, ou de outros segmentos sociais. Estou citando esse exemplo apenas para ilustrar, porque talvez uma ilustração de muita visibilidade. Claro, aqui não tem nada a ver com os movimentos sindicais, não, que eles são muito importantes para a sociedade, né? E a última que você menciona nessa tese é a transformação. Isso é o ponto mais alto dessa cadeia, vamos dizer assim. Que seria essa garantia e luta por direitos, incidência em políticas públicas, transformação de situações em que você tem um grupo social, uma minoria, por exemplo, discriminada, injustiçada, né? A luta do Martin Luther King nos Estados Unidos para que os negros tivessem espaço político, direitos, né? Então vem essa chance em que você mexe numa estrutura toda. Combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infanto-juvenil, combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? E aí como criar mecanismos dentro das leis, dentro da sociedade civil organizada e do governo, né? Esse conjunto do Estado, como criar mecanismos para que as pessoas possam ter seus direitos garantidos, ter o direito de ir, de vir, né? Ter acesso ao trabalho. Seria, por exemplo, igrejas, essa história com as pessoas em condição de rua, eu acho que tem muita coisa bonita que a igreja faz, mas ela não deveria só fazer assistência, ela deveria lutar para que as pessoas em condição de rua tivessem seus direitos, de ter um espaço, um lugar decente para ficar, para dormir, né? Isso seriam as obras de justiça, então? Seriam as obras de justiça. Sai do emergencial e tenta mudar uma estrutura. Tratar a causa, né? Tentar atacar a causa. A gente está no meio de uma discussão agora sobre maioridade penal, e a discussão sempre é a partir do efeito. E é uma discussão tão pobre no efeito, porque não vai... Você diminui a idade penal, cara, e melhorou a escola pública, melhorou o acesso do menino à educação. Daqui a pouco tem que diminuir para 5 anos. Para 5 anos, daqui a pouco chega a 5 anos. Aliás, essa é uma coisa muito séria. Você observa que a criminalidade, né, a violência, e claro, ela não é cometida... Claro que adolescentes estão envolvidos nesse negócio, sem dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida disso. Mas continua sendo a grande maioria dos crimes cometidos por caras acima de 18 anos. Essa é uma outra questão que precisa ser discutida, né? Tem que se fazer uma estatística sobre isso. Não diminuiu a criminalidade por eles poderem ser presos a partir dos 18 anos. E a gente sabe que não é a prisão, a cadeia que vai resolver o problema da sociedade. É triste mesmo essa discussão. É uma coisa triste, cara. Mas, Carlinhos, você tem falado muitas coisas profundas e de estrutura, muito interessante, mas o nosso público, sua grande maioria, é formado por jovens envolvidos com a igreja local e tal, e eu queria saber de você por onde uma pessoa que está ouvindo esse programa está vendo a necessidade de uma transformação, de uma nova estrutura ser gerada, de fazer diferença na vida de muitas pessoas, por onde essas pessoas podem começar? Se a igreja, por exemplo, o máximo de ação social que a igreja faz é uma cesta básica para os membros mais desfavorecidos ou para aquela comunidade. O que uma pessoa dentro de sua igreja pode começar a mobilizar para sonhar com essa mudança de estrutura? Tem a ver com toda uma atitude, um comportamento. Por exemplo,
Nós temos que dar prioridade às crianças. Em qualquer lugar, a criança é prioritária. Jesus sinalizou isso: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Há hoje certas pesquisas, e aqui eu não estou entrando numa questão teológica, não tem nada a ver com teologia, é muito mais o aspecto antropológico, sociológico da inclusão da criança no batismo. É interessante, eu sou de uma comunidade que não batiza criança. Mas se você observar na história, se há uma das bênçãos assim, extraordinária do ponto de vista do direito da criança, foi a partir da história do batismo da criança. Porque se a criança é cidadã do reino de Deus e dos céus, a sociedade começou a valorizar a criança, porque a criança não era contada, gente. Era uma coisa aí qualquer. Então, nesse sentido, a cristandade como segmento social deu, sem querer, eu acho que até não, deu à criança uma posição de destaque, pensando o reino de Deus só como paradigma. Digamos que o reino de Deus fosse só um arquétipo, um mero arquétipo, né? Pensando em reino de Deus como arquétipo, o fato da criança ser a principal do reino de Deus, aí é possível que a criança seja também considerada e acolhida na nossa sociedade. Então, uma das coisas que eu tenho dito é como que as nossas comunidades dão um lugar mais privilegiado para as crianças. Isso é mais difícil porque a criança não paga a conta, e geralmente muitas dessas comunidades estão interessadas pelo cliente que paga a conta. Então, mas esse é um aspecto. O outro, nós estamos, não sei se aqui eu estou falando a partir do Nordeste, mas eu tenho andado por esse Brasil afora, e nós somos ainda uma sociedade muito patriarcal, né? Você tem piada com as meninas, né? Piada com sogra, né? Ninguém diz piada com sogro. Eu nem gosto. Verdade. Eu nem gosto da expressão, mas ninguém faz piada com louro burro. Eu não gosto de chamar ninguém com essas adjetivações, mas só para efeito de comunicação. Mas se faz piada. Então, se a piada é com a sogra, é com a menina, então parece-me que é uma questão de gênero, com o ser feminino. Sim. É um tipo de violência. Então, é evitar e eliminar todo tipo de violência, todo tipo de linguagem que gere essa. Nós estamos num contexto de muita violência. Me impressiona quando eu chego na igreja para ouvir música sobre paz, misericórdia, amor, e os caras estão cantando música de violência. Posso pisar numa tropa, saltar a muralha, peguei meus inimigos e os atravessei. Então você pergunta assim, o que é que a gente pode começar? Eu acho que primeiro começar a mudar a linguagem, a mudar as atitudes. Depois, em termos de ações, o que é que a gente pode fazer? Ser sensível ao sofrimento, à dor das pessoas. Agora, além disso, aí vem as coisas que eu acho que são mais pertinentes, né? Se tem um conselho de segurança pública, participar desses conselhos. Se tem na sua comunidade um conselho de saúde, participar desses conselhos, né? Inserir em algum segmento social, participar dos movimentos de juventude nas escolas, né? Nas universidades, porque é um exercício político. Como é que depois você vai exercer o seu papel de cidadania e tomada de decisão política se você não teve uma experiência anterior? Então, como se engajar nesses segmentos sociais? Então, na convivência comunitária, é sinalizar, buscar de forma articulada que esses direitos sejam garantidos para todos, né? Nós estamos pensando na Igreja Evangélica Brasileira, é uma igreja que, e eu acho que foi bacana trazer a expressão corporal, a voz, a coreografia. Por outro lado, você não encontra mais pessoas idosas tendo a chance. Você tem uma turma, uma moçada, ninguém depois dos 60 tem mais chance. Ou seja, do jeito que a sociedade aprendeu a sucatear o idoso com a sua sabedoria e o seu conhecimento, a igreja fez a mesma coisa. Repete, né? Repete. Isso é o pecado social da igreja, né? Esse é um pecado terrível, né? Então, primeiro inverter esses papéis e resgatar esses valores da vida, do respeito à pessoa de uma... Eu fico chocado, eu chego num banco, né? Eu tô com 59 anos, eu tô doido para chegar aos meus 60 para eu brigar um pouco mais, né? Eu chego no banco, aí tem uma fila especial para idosos, para gestante e tal. É maior que a outra, né? É maior do que a outra. E um dia eu tava no banco, aí o cidadão idoso se aproximou do caixa, o caixa disse, não, a fila do senhor é aquela. Eu digo, não, moço, a fila dele não é, ele vai para onde tiver um caixa desocupado. Quem é a prioridade não é a fila, é ele. Até o cara compreender que a prioridade é do cidadão e não da fila, é complicado. E isso foi uma maneira de enganar o idoso, a pessoa na sua idade mais interessante, tem que ser muito respeitado e muito... Aí quando eu tô aí, eu animo os velhões lá, a senhora, eu digo assim, ó, qualquer um que caixa desocupar aí, vai lá, porque você é que é a prioridade não é a sua fila. É o caixa que desocupa.
Aí aparece lá, o cara pega uma senha, aí fica esperando, aí chama a senha do cara que não tem a melhor idade, ou não é o idoso, não é a idosa, não é a gestante. Eu empurro o cara, digo, ó, vai naquela, não, mas é porque não, é você que é a prioridade, né? Então essas coisas precisam, como que a gente sinaliza esses direitos dentro da igreja, que às vezes não tem a senha, não tem, né? É um acampamento de juventude, cara, tem que pegar, tem um senhor, tem uma senhora, põe ele lá na frente, né? As melhores cadeiras têm que ser deles, né? Igreja que tem aquelas cadeiras acolchoadas lá em cima, se o pastor é jovem, então, e também tira aquelas cadeiras, bota para os idosos, bota para a mulher gestante, aí fica o cara sentado lá na bancada ruim. Então, assim, são pequenas coisas, pelo que você está falando é questão de consciência, né? Isso. É uma consciência geral, não é simplesmente, vamos ver o que eu posso fazer para minha consciência ficar mais tranquila, mas é uma mudança de postura mesmo diante de tudo, diante da vida. Diante, né, da vida. Eu presumo que é um processo pedagógico e cultural que vai se instalando para que tenha efeitos mais pertinentes no futuro, né? Então é toda uma pedagogia, né, que vai desde da pequena ação até a macroestrutural. Mas eu presumo que a gente só vai conseguir isso quando tiver uma sensibilização humana mais profunda. Carlinhos, você já contou uma história no Missão na Íntegra, né? A gente até usou aqui no programa dos melhores momentos, dos 50 primeiros programas do Missão na Íntegra, mas não sei se todo mundo ouviu. Eu queria que você repetisse aquela história do seu carro e da sua filha e tal, porque a gente tá com filho, né? Nessa idade até que tá começando a descobrir a importância do serviço e de ajudar e tal. E a gente fica nessa linha tênue, né? De como lidar com essa situação para não reprimir o dom do serviço. E eu queria que você contasse pra gente aqui também, compartilhasse essa história das suas aventuras com o seu carro novo. Tá legal. Eu sempre tive carros assim de segunda mão, né? E um dia um rapaz de uma igreja em Fortaleza me ligou: Carlinhos, eu tô com 2 carros aqui. Ele trabalhava com venda de carros, ele era muito assim, cuidadoso comigo. Sempre que aparecia um carro mesmo de segunda, tem um carro legal aqui, pá, é bom você vir comprar. Aí um dia ele me liga: eu tô com 2 carros aqui, aí falou a marca do carro, né? E acho que era legal para você comprar. Eu disse: como é? Carro 0 km? Não, cara, 0 km eu não posso comprar. E ele me explicou o que é que tinha acontecido. A diretoria da Associação dos Médicos lá do Ceará tinha naquele ano comprado 2 carros para fazer um bingo. E tudo indica que a Assembleia não aprovou e eles tinham que vender o carro, desfazer da compra, e isso demorou muito tempo. Então esse carro ficou encostado durante mais ou menos um ano. Então era um carro 0 km mais do ano anterior. Então eu ia comprar um carro 0 km sem nenhum uso. Para você ter uma ideia, eu me lembro ainda, esse carro, quando eu peguei, ele tinha 16 km porque foi o deslocamento para o emplacamento. Então era zerinho, né? E aí eu todo feliz com o meu carrinho azulzinho, lindão e tal, né? Num dia de sábado eu vou num bairro lá em Fortaleza, o bairro da Aldeota, parei meu carro e não percebi que o pessoal estava chapiscando a parede de um prédio. Os pedreiros chapiscando com aquela maquininha, jogando cimento lá na parede, eu não percebi. E aí quando eu voltei, meu carro estava coberto de cimento, né? Bonito. Cheio de cimento, olhei e tal. Solzão quente, o cimento seco. Fui rápido para casa, levei o carro pro jardim, peguei a mangueira, comecei a tentar tirar o cimento. Tirei a parte mais grosseira, fiquei chateado. E aí no almoço, conversando com minha esposa, né? E naturalmente a Kelvinha, minha filha, meu filho, viram aquela situação. Eu conversando com ela, dizia: eu não vou nem mais mexer nesse carro não, eu vou deixar segunda-feira, levo aí numa dessas oficinas de polimento e os caras vão dar um jeito, né, no meu carro. Fui dormir a minha sonequinha ali depois do almoço. Sempre no sábado eu gostava de tirar aquela sonequinha. Aí a Kelvinha fazendo barulho. Lá em casa tava a Andréa, que a gente chamava Dedé, a prima da Kelvinha, nossa sobrinha. Tava lá brincando e elas tentando me acordar. Batia na rede, puxava, fazia barulho. Até que ela conseguiu me acordar. Quando eu acordei, ela toda feliz: pai, eu e a Dedé lavamos o teu carro, pai, tá bem limpinho, não sei o quê. Aí eu disse: como assim, filha? Aí fui lá pra ver o que é que elas tinham feito, né? Como é que foi? Nós pegamos eu peguei uma faca de mesa, a Dedé a outra, né? E aí eu cheguei, elas tinham tirado praticamente o cimento todo, subiram no carro, no capô do carro, andaram por cima do carro, né? Elas tiraram o cimento todo e, claro, junto com o cimento foi muito da pintura, né? Aí dei um abraço na minha filhona, abracei as duas assim: vocês são bacana demais, me ajudaram, pronto, já resolveu o meu problema. Segunda-feira eu tinha que mandar dar polimento nesse carro, nem vou mais mandar dar o polimento. Aí dei um abraço: olha, nós vamos hoje à noite comemorar
comemorar comendo uma pizza. Eu já tinha combinado com a dia que a gente ia comer uma pizza e tal. Aproveitei e disse, a gente vai comemorar esse trabalho de vocês, ó, vou pagar com pizza e tal. Aí elas vibraram, né? Ficou feliz. Muito tempo depois, a Kelvia devia ter, nessa época eu acho que ela tinha uns 7 anos. Era 83, exatamente 7 anos, por aí assim, 6, 7 anos. Aí eu tô no local lá em Fortaleza chamado Praça das Tapioqueiras, né? Aí tô lá batendo papo com a família, a Kelvinha na minha frente, papo vai, papo vem, até que no momento ela lembra dessa história. E eu e a Kelvinha, a gente tem assim um relacionamento muito legal, uma amizade muito... Toda a vida ela abriu o coração, nunca escondeu nada. Pai, sabe por que eu acho que a minha amizade é contigo desse jeito? Aí relembrou. Ela disse, hoje eu sei o quanto é que custa a pintura de um carro. Eu sei o que é fazer com o teu carro e tal, né? E engraçado, você foi me abraçar e a gente veio comer pizza, comemorar isso, né? Então eu acho que isso gerou uma confiança e ele falou sobre isso. Há pouco tempo eu conversando isso com um colega, e ele conhece a Kelvinha, ele dizendo assim, cara, eu acho que uma das coisas mais interessantes, ela é muito prestativa, ela gosta de ajudar as pessoas, né? Diz que uma das coisas mais interessantes que eu acho é que você não inibiu essa capacidade de serviço. Ou seja, ela quis servir naquele dia, eu poderia ter dado uma xingada e poderia ter inibido essa disponibilidade para servir e ajudar. Então isso foi uma coisa muito legal. Eu sempre concluo esse negócio dizendo aos pais, às mães, né? Nunca deixe que a pintura do seu carro tenha mais valor do que os seus filhos, né? Nunca permita que 1 litro de gasolina, 2 litros a mais, tenha mais valor do que uma curva, um retorno, 2 quarteirões a mais que você vai de carro para deixar a pessoa. Vou deixar aqui, você vai o resto a pé. Não faço isso, nem... Eu deixo na porta, seja quem for, se eu dou carona... É serviço completo. É serviço completo. Meu pai dizia, meu filho, se vai emprestar égua, dê também o chocalho e a sela, né? Então... que bonito. Que legal. O legal é que você também mostra que tem muita gente que tem o dom, né? Tem a disposição, mas não tem às vezes a ferramenta correta para fazer o trabalho, né? Eu acho que isso também. Eu acho que às vezes as pessoas têm sensibilidade, querem fazer. Por exemplo, as pessoas que trabalham com assistência são pessoas bondosas, sensíveis, né? Mas às vezes estão fazendo o papel que é papel do Estado. Então, em vez de exigir, pressionar, organizar a sociedade para pressionar o Estado para cumprir o seu papel, fica fazendo o que o Estado deveria fazer. Por exemplo, o ensino público. A gente tem que lutar para ser um ensino público decente. Enquanto isso não fica decente, nós podemos ficar dando reforço escolar para os meninos, melhorando a capacidade da leitura, tal, do conhecimento, mas para cumprir um papel temporário, enquanto o Estado resolve esse problema de maneira mais decente, né? E Estado aqui eu estou falando como conceito de Estado, né? Mas assim, o município, o governo estadual, o governo federal, né? Os nossos impostos estão aí para isso, e esse é um Brasil que tem muito... Esse Brasil tem muito dinheiro, rapaz. Os caras resolveram o problema do Maracanã mais rapidamente do que aqueles que sofreram por conta da enchente. Sim, foi da noite pro dia. Ou da situação lá de Teresópolis, né? A região. Exato, a região de Teresópolis. Continua é isso que eu queria devastado falar. Até hoje. Exatamente. E o Maracanã então, foi... Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Eu fico impressionado, assim, e acho que é correto. Ou seja, é fácil ter uma malha para pegar o cidadão que sonega imposto. Eu acho legal que tenha isso. Por outro lado, não tem uma malha para pegar o garoto que não está na escola. Para pegar o cidadão que não tem direito ao hospital. Será, né? Por que será? Por que será? Ou seja, vamos usar a mesma eficiência para achar o menino que não está na escola, para achar o cidadão que não está sendo bem atendido, está doente e não tem um hospital para atendê-lo. É a mesma lógica. E os crimes também que a gente vê, né, que vão pra televisão, é o pessoal da classe média alta, né? O que acontece 1000 vezes pior no dia a dia da realidade do povo nem vai pra televisão e muito menos tem o julgamento que tem esses grandes crimes, né? É o que o profeta diz, né? Ai daqueles que estabelecem leis para proteção de si mesmo, né? Então os caras que fizeram as leis para a proteção deles, né? É a mesma coisa do médico, né? Que ele usa a luva, não é pensando no paciente, né? Que pode ser contaminado, é pensando nele. Para não se contaminar. Eu me lembro de um atendimento desse que o médico colocou a luva e ele foi fechar a porta. E depois ele vinha fazer um exame de licor no meu filho. Então ele fechou a porta com a luva. Na verdade, ele não estava protegendo meu filho, ele estava protegendo a si mesmo. Que interessante. Olha só. Que incrível, né? Mas é a nossa tendência, né? A gente só vai se preocupar com a escola pública quando nossos filhos precisarem estudar ou se a gente não tiver condição de pagar uma escola particular. Aí a gente fala, não, preciso me preocupar com isso, né? Enquanto não for nosso problema, a gente... Eu fui pastor numa igreja em Fortaleza, Igreja de Cristo no Parque Araxá, e nessa época nós criamos uma escola para atender a garotada do bairro. E eu fiz questão de que os meus meninos estudassem na mesma escola. E a lógica não era a lógica da economia, era a lógica de que se os meus meninos estudam nessa escola, eu vou querer que a escola
seja boa. Então era para dar aos garotos do bairro o mesmo tratamento que eu queria que fosse dado aos meus filhos. Então era uma opção. Carlinhos, a gente está mais uma vez num ano de eleições majoritárias. E é um grande desafio pela frente. Às vezes a gente olha e não consegue achar uma solução, um caminho para tentar mudar alguma coisa. Mas nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de sermos agentes do reino para tentar modificar de alguma forma e tornar mais viável a vida em sociedade. O que a gente tem que ter em mente ao escolher um candidato, ao pensar em soluções? O que não pode sair assim, de diretriz no nosso coração, no nosso cérebro, enquanto estamos escolhendo quem vai nos governar? Usando aquela figura do Apocalipse, né? Eu sempre gosto da figura do Apocalipse, quando fala da marca da besta, né? Na mão direita e na testa, né? Diz que quem tem a marca pode comprar e vender, e quem não tem não pode comprar nem vender. Então nós temos duas opções baseadas nessa figura. Um é dizer o seguinte: não, vamos inserir todo mundo no mercado para ter o direito de compra e venda. Eu acho que ele é também um projeto interessante, que seria o seguinte: vamos socializar o bolo, né? Vamos socializar o bolo ou dividir o bolo. A outra é, vamos quebrar essa lógica de ter um grande bolo, né? Então nós não queremos a lógica do dragão. Então a gente tem que decidir sobre isso. Alguns partidos políticos chamados de esquerda extrema e tal vão nessa direção. Alguns movimentos camponeses na América Latina também vão nessa direção, de dizer o seguinte: esse mercado é perverso e o que a gente tem que fazer é desconstruir tudo isso e reorganizar e começar uma nova sociedade. Vez por outra eu tenho uma tendência de ir nessa direção e pelo menos raciocinar com essas categorias. E a outra possibilidade é dizer: não, o movimento socialista, os movimentos de esquerda no mundo tentaram pelo menos socializar o capital, né? Digamos que seja verdade. Mas o que me impressiona no Apocalipse sobre essa história de marca na mão direita e na testa, que o pessoal diz, vai ter um chipzinho, não. Pra mim isso sempre aconteceu na sociedade. Olha pra cara do cara que ele tem poder de compra, né? E olha pra cara dele que possivelmente ele vai querer levar coisa. Ou seja, se você entra numa loja com a roupa, você vai maltrapilho, né, e tal, aí você entra na loja, os caras ficam te observando, ver se você vai levar alguma coisa, porque você não vai com a cara de quem tem a marca da besta. E eu me sinto muito constrangido, porque às vezes que eu entro na loja que o cara se aproxima, se eu quero comprar alguma coisa, eu digo, puxa vida, vim com a desgraçada da marca da besta hoje, né? Toda vida que eu entro em algum lugar, vou passando ali naquelas bancas de aeroporto, aí o cara tá com a revista na mão, ei, o senhor vem cá, por favor, o senhor não quer aqui, pá, eu digo, puxa, tô com a marca da besta. Ou seja, ele não me chamaria se eu não tivesse a cara de quem tem poder de compra. E aí, pra mim, o Apocalipse, ali o texto de João, que ele tá dizendo tá na mão direita. Você vê pela mão que o cara mete no bolso. Tá na mão direita, tá na testa, ele tem a marca da besta. Tá na cara. Eu acho que essa linguagem, tá na testa, tá na mão direita, né? É muito pela estética, dá pra perceber que esse cara tem poder de compra. E você anda nas suas peregrinações sem essa marca. E como que você sente? Né? Aí eu me sinto que estou mais crente, mais perto de Jesus do que quando eu estou no púlpito da igreja. Quando eu vou com a marca, quando eu vou sem a marca, né? Que é com essa outra imagem, com essa outra caricatura, chega em alguns lugares onde o pessoal não conhece você e fica na dúvida se acolhe, se não acolhe, se recebe, se não recebe. Aí eu fico assim, achando, puxa vida, eu hoje estou sem a marca da vez. Mas isso você faz constantemente? Você escolhe um dia ou alguns dias, não sei, sai de casa e se envolve com o pessoal que mora na rua, é isso? Na verdade, assim, minhas andanças têm sido sempre entre pessoas mais pobres. Morei no Recife, no bairro do Peixinhos, né? De 82 a 85. Em Fortaleza, morei no bairro Pan-Americano, que aí não, já era uma casa bem adequada, 2 quartos e sala direitinho, né? Financiada na época por esse tipo de planos do governo da época. As igrejas onde eu servi foram sempre igrejas na periferia. Hoje eu sirvo numa igreja que é no bairro da Aldeota, que é o bairro chique de Fortaleza. Nem estamos no bairro da Aldeota. Hoje, na verdade, hoje nós temos uma negociação com a igreja Bethesda, a gente paga lá um valor e a gente utiliza um salão que é salão da Bethesda. Então tem o culto deles no salão grande, tem o nosso culto lá no salão atrás, né? E a gente vive um momento de, quando eu digo assim, de crise, vamos comprar local, não vamos, né? Porque a gente ajuda muitas crianças no bairro, ou nós ou pessoas da nossa igreja. Nós temos um projeto com mais de 600 crianças, tem
um outro projeto que é de um grupo da igreja que é Crianças do Brasil para Cristo, que tem mais de 300 crianças. Então várias pessoas estão envolvidas em projetos sociais na cidade. Não somos uma igreja grande. Aos domingos a gente tem aí 160 pessoas no máximo, 150, mas é uma igreja que serve hoje a mais de 1.000 e tantas crianças na cidade de Fortaleza, né? Mas aí as peregrinações não, eu marco algum tempo da vida. A peregrinação maior que eu faço geralmente é no mês de julho, e aí peregrinos... No frio? Não, lá no Nordeste não é frio, é um clima mais... É que eu pensei em São Paulo, São Paulo é quando aperta... Lá pra gente frio. Nem é período de inverno, nem é período de sol causticante. É calor, não dá pra gente caminhar entre... Por exemplo, seria uma loucura caminhar entre 12 e 3 horas da tarde. A gente sempre sai 5h30 da manhã, caminha até 11h30, depois caminha de 3 até 18 horas. E vai caminhando, peregrinando. Conversando com o pessoal, vai conversando, ouvindo muitas histórias. Você faz em grupo ou sozinho? Eu fazia isso mais sozinho. Depois eu, Altevi, que é um pastor, meu primo, muito legal, cara, muito bacana. O Arlindo, filho do Altevi. Arrumou seguidores. E agora não, agora é um grupo, tá virando piquenique. O negócio tá deixando de ser peregrinação. E aí tem o pessoal que encontra no meio do caminho e pega a estrada, né? Então é uma experiência muito, assim, encantadora. Pra gente terminar, então, de todas as histórias que o senhor ouviu em todos esses anos de peregrinação, qual que o senhor acha que foi a mais interessante, a que mais mexeu com a sua vida? A que mais mexeu com a minha vida foi quando o Ariovaldo me chamou para falar sobre uma igreja relevante para os pobres. Lá no Semesp. Ele me chamou para falar sobre uma igreja relevante para os pobres, e na minha cabeça eu fiquei muito inquieto, né? Por conhecer algumas igrejas em São Paulo, conhecer alguns pastores, mas não conhecer os pobres de São Paulo. E como é que seria falar sobre uma igreja relevante para os pobres se você não conhece os pobres do local? Na Conferência Missionária do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo. Eu lembro que, não sei se por telefone, eu sei que eu fiz um contato com o Ariovaldo, nesses contatos nossos informais. Eu disse, Ari, rapaz, você me convidou para esse negócio, mas eu tô numa inquietação, cara, deixa eu compartilhar com você. E coloquei para ele, rapaz. E aí, claro, ele deu aquela resposta do jeitão dele, muito mais para me animar, não era por conta da compreensão, que o Ariovaldo tem uma compreensão extraordinária sobre essas realidades do sofrimento dos pobres e tudo, é uma pessoa mergulhada nessa realidade. Eu acho que a resposta dele não era uma interpretação sobre a situação do pobre, era muito mais para me animar. Ele disse, Carlinhos, os pobres são todos do mesmo jeito em tudo que é lugar do mundo. Então, por isso que eu digo que era muito mais para me animar, né? Mas ainda não fiquei conformado. Sei que liguei para o pessoal da organização ou para ele, perguntando qual dia que eu ia falar. A abertura do congresso era numa quinta-feira e era porque eu queria dava para chegar na sexta pela manhã, porque eu queria vir antes para São Paulo e ficar então uns dias nas ruas de São Paulo, porque eu fiquei pensando, quem são os pobres? Como eu já conheci alguns bairros de São Paulo por conta do trabalho com a Visão Mundial, por outro lado eu queria saber quem eram os mais pobres, e nessa ruminação, né, me veio essa ideia de que os pobres eram os caras que não podiam comprar nem vender, que não tinha endereço. Eu, na minha cabeça, quem não tem um RG, que não tem um CPF, que foi a minha grande surpresa. Vi pessoas em São Paulo, nas ruas de São Paulo, que tem CPF, que tem a carteira, só não tem endereço. E por que eles precisam de CPF? Porque eles precisam trabalhar para as empresas e eles têm que ter os dados para o cara fazer recibo e tal. Então aí eu disse, eu vou antes, fico nas ruas. E fiquei nas ruas de São Paulo, né? Não foi fácil, né? Ali na Praça da República, meio difícil. Umas 2 noites assim tentando cochilar nos bancos. Até que depois já estava muito cansado, já sabia do albergue no viaduto do Pedroso e tentei me aproximar no albergue antes de 7 horas da manhã da noite de quinta para sexta-feira. Na manhã da quinta-feira, já estava meio cansado, a terça e a quarta não tinha dormido não, tinha cochilado nos bancos. E me aproximei desse local e o que me impressionou foi exatamente a receptividade de um cidadão na fila. Quando eu cheguei, tinha um portãozinho fechado, a gente desce assim umas escadas de cimento, portão de ferro fechado, tinha 2 rapazes, eu cheguei e aí perguntei para eles como é que era ali e tal, eles começaram a explicar, mas que não ia ter chance de entrar hoje, porque eles estavam ali já há muito tempo e o cara disse que não ia ter chance para ninguém. Daqui a pouco apareceu um rapaz no portão e disse, não, mas o senhor é mais idoso, o senhor pode entrar. Eu digo, não, eu só entro se eles 2 entrarem também. Eu sei que no final das contas nós entramos. Quando eu cheguei, a fila já estava pronta para o café da manhã. Copinhos de plástico entregue para cada um. Pegava pão, uma banana, leite, mistura com um cafezinho. Quando eu cheguei, um cidadão estava na fila, comecei a me aproximar e a conversar com ele. E esse cidadão é de uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Francisco do Oeste, vizinho à cidade onde minha mãe nasceu. Essa cidade é uma emancipação mais recente. Então, na verdade, é provável que o registro de nascimento dele seja o mesmo da minha mãe. Só assim, colocando esse detalhe, comecei a conversar com ele e ele disse, o senhor veio pra cá, talvez eles vão lhe dar o café da manhã, mas o senhor não vai conseguir almoçar
não, porque o senhor teria que ir na prefeitura, assistente social faz uma entrevista com o senhor, eles lhe dão uma cartinha, o senhor traz a cartinha para cá, e essa cartinha é que o senhor começa a ter direito das coisas e tal. Aí eu disse, puxa vida, aí ele foi, botou a mão no meu ombro e disse assim, mas eu vou fazer uma coisa, como eu já tenho essa autorização, quando chamarem o meu nome eu vou dar o meu lugar pro senhor. Olha só. Eu já fiquei admirado com o cara. Daqui a pouco entra um cara de muleta, que eu imaginei que o cara tinha uns 38, 40 anos. Depois no papo eu vi que o cara tinha 28, 30 anos. Nossa. Muito surrado pela história de vida. Aí o cara vem entrando assim de muleta. E esse mesmo cidadão bate no meu ombro e diz assim, ó, quando chamarem meu nome eu não vou dar mais meu lugar pro senhor não. Aquele ele tá mais lascado do que nós dois. Vou dar o lugar para aquele ali. E esse cara, então assim, uma das pessoas que me impressionou foi esse cidadão. Assim, a solidariedade dele. Ele não tinha nada mais, nada menos do que um tênis muito surrado, uma calça jeans aparentemente suja, não sei se era só porque estava desbotada, mas aparentemente suja, uma camisa de meia por dentro de uma camisa, por cima uma camisa quadriculada, manga curta, não é? Ele não tinha nenhum agasalho que pudesse protegê-lo, e era uma das pessoas que eu conheci que é exatamente esse cidadão que eu falei aqui no começo, que vive descarregando caminhão, brinquedos e outras coisas porque tem problema na coluna, não pode carregar muito peso, e mora aí nessas condições, né? Vive nas ruas de São Paulo, vive trabalhando. Então esse cidadão me impactou muito, né? Outras pessoas que eu conversei, lembro de uma senhora, essa história de dizer que a rua gera um vício pela própria rua, eu aprendi com uma senhora. Me aproximei de uma senhora, mais ou menos 36 anos de idade, comecei a conversar com ela, quanto tempo ela estava por ali, ela disse que fazia 3, 4 meses, eu perguntei se era uma opção, se era uma condição, ela disse, meu marido é muito violento, e eu tenho encontrado mais tranquilidade, mais paz na rua do que na minha casa. Aí eu disse assim, mas a senhora não tem medo de se viciar no álcool, de viciar por produtos químicos, outras coisas? Não, o meu medo é me viciar pela rua. A rua é um vício, eu estou começando a gostar da rua. É interessante que assim que eu terminei de bater o papo com essa senhora, eu liguei para minha esposa. Ela, em Fortaleza, eu digo, ó, Dinha, a rua vicia gente, eu tô começando a gostar da rua, me acompanha pelo celular, senão eu vou embora, né? Eu não sei se é por isso que agora muitas vezes ela vai comigo, né? Pra segurar. Obrigado, Carlinhos, tenho certeza que foi inspirador e transformador para nós aqui, para os ouvintes também está sendo, e quero agradecer, e assim que puder a gente marca de novo e se encontra por aqui para gravar mais um pouquinho e tirar mais um pouquinho dessas experiências maravilhosas. Eu é que agradeço esse momento encantador, vocês me darem a chance assim de elaborar minhas próprias experiências, porque enquanto eu estou falando, na verdade eu estou elaborando e aprendendo com vocês, com esse jeito acolhedor. A gente aprendeu muito. Então estamos juntos aprendendo aí no caminho o tempo todo, né? Obrigado, Carlinhos. Valeu. Obrigado.